Pessoal, como eu disse para vocês, na aula de hoje, eu vou dar continuidade à explicação sobre o princípio constitucional tributário da isonomia. Esse princípio é um princípio importante, ele tem diversos reflexos, ele tem diversos aspectos que a gente vai trabalhar, então eu não consigo, hoje, encerrar toda a explicação desse princípio. Na verdade, não é a minha intenção, eu quero trabalhá-lo de uma forma minimamente, vamos falar, aprofundada, para que vocês possam pegar todas as informações necessárias para entender esse princípio. A primeira coisa, então, é uma rápida revisão. Essa aula de hoje, ela vai até 8h30, mais ou menos. A gente vai seguir a mesma lógica que a gente tem feito, tá? 50 minutos a 1 hora de aula. Bom, então vamos lá. Eu vou, por vezes, compartilhar a tela com vocês e, por vezes, voltar para mim, para a gente poder conversar um pouquinho. Deixa eu só lembrar para vocês aqui o que a gente já estudou e aonde a gente está. Meus caros, lembrem comigo, primeira coisa que a gente estudou na nossa disciplina, né, foi uma explicação geral sobre as noções introdutórias do direito tributário 1. Eu falei para vocês qual era o objeto de estudo do direito tributário, quais eram as suas características, expliquei o que era ingresso e o que era receita pública. Depois falei das modalidades de receita. Depois trabalhei com vocês o conceito de tributo, que está lá no CTN. Trabalhei os 5 elementos do conceito de tributo: prestação pecuniária, compulsória, que não caracteriza sanção, depende de lei e ele é cobrado por meio de uma atividade administrativa vinculada que nós chamamos de lançamento. Feito isso, nós começamos a estudar as modalidades de tributo. Eu expliquei para vocês que tem basicamente 2 teorias principais, a tripartida e a pentapartida. A tripartida diz que existem 3 tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. A pentapartida, ou pentapartite, que é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, diz que existem 5 modalidades de tributo: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. E aí, depois de explicar essas 2 teorias, expliquei que nós adotaríamos a teoria pentapartida, porque é a teoria que o Supremo adota, e pontuei para vocês que nós não tínhamos a intenção, no estudo das modalidades de tributo, de pormenorizar aprofundadamente cada uma delas. A gente ia estudar as características gerais de cada uma dessas modalidades tributárias. Por quê? Porque quando vocês chegarem no Tributário 2, vocês certamente vão se deparar com um estudo muito mais específico do que nós vamos estudar nesse semestre. Então, vocês vão estudar, por exemplo, imposto de renda, vocês vão estudar o ICMS, vocês vão estudar o IPTU, vocês vão estudar o ITR, com uma profundidade muito maior. E não era a minha intenção nesse semestre fazer isso. Expliquei para vocês ainda que, além das espécies tributárias, a gente ia estudar os limites ao exercício do poder de tributar, e entre os limites ao exercício do poder de tributar estavam as normas que definiam competências tributárias, os princípios constitucionais tributários e as normas referentes a imunidades tributárias. Estão lembrados disso? Me dá um feedback aí. Sim, estou lembrado. Faz um joinha para mim, ótimo. Fala ok aí quem não está com a câmera, para a gente poder avançar. Aí é o seguinte, no capítulo 2, eu ainda estou compartilhando com vocês a tela, mas eu vou voltar para mim aqui. Ó. Deixa eu mostrar uma coisa. No capítulo 2, nós, então, começamos a estudar cada uma dessas modalidades de tributo. Expliquei quais eram as características gerais dos impostos. Eu queria lembrar com vocês aqui uma delas. Imposto é um tributo não vinculado. O que significa isso? Significa que ele não está atrelado diretamente a uma atividade específica do Estado. O Estado arrecada o imposto e ele pode gastar o que ele arrecadou com diversas atividades, mas a atividade que ele vai desempenhar e que vai ser custeada pela arrecadação de impostos não está vinculada àquele dinheiro que ele arrecadou. Então, vocês veem isso de forma muito clara, né, quando nós estamos diante de funções ou serviços que são serviços indivisíveis, funções do Estado que não podem ser atreladas a um contribuinte apenas,
E, no geral, é muito comum a gente perceber como que os políticos desconsideram essa característica dos impostos, porque no discurso político usual, é muito comum você ouvir, pague o IPTU para você ter o retorno nessa área. Bom, não é bem assim. Por quê? Porque o imposto não é um tributo vinculado a uma atividade estatal. Ele pode ser utilizado para custear inúmeras atividades, mas ele não está vinculado a uma atividade apenas. Bom, falei dentro do estudo dos impostos, de quais eram os impostos federais, municipais, estaduais e expliquei que, em relação ao Distrito Federal, nós tínhamos que adotar o entendimento de que ele exercia competência que é própria aos Estados-membros e também aos municípios na seara tributária. Inclusive, pontuei que há um artigo específico, que é o 147 da Constituição, que diz isso. E nessa área específica, a gente já estava adiantando a explicação sobre as competências tributárias, para dizer o seguinte: quando a Constituição atribui a um ente federativo a competência para instituir a cobrança de um determinado tributo, esta competência é um limite ao exercício do poder de tributar. Por quê? Porque outro ente não pode tributar não pode instituir aquele tributo, não pode tributar aquela atividade. Então, destaquei esses pontos conforme a gente ia trabalhando as espécies de impostos e destaquei também que a competência tributária era, portanto, um limite muito claro ao exercício do poder de tributar. Disse, inclusive, o seguinte, que o poder de tributar ele era um poder do Estado, mas que a competência era uma parcela desse poder de tributar atribuída aos entes federativos dentro da nossa federação. Pois bem, dito isso, trabalhamos a taxa, que, diferente dos impostos, é um tributo vinculado a uma atividade estatal. Expliquei que a taxa pelo exercício do poder de polícia e a taxa de serviços públicos, né? Serviços públicos esses que nós vimos têm que ser específicos e divisíveis, ok? Não quero gastar muito tempo nisso porque a gente já viu. Depois diferenciei taxa de tarifa. Taxa é tributo, tarifa não. Tarifa é preço público. Taxa, como é tributo, tem que ser instituído por lei. Tarifa não. Tarifa pode ser aumentada sem lei. Tarifa, por não ser tributo, em geral vai ser estabelecido a partir de um contrato de concessão de serviço público, que vai definir o valor da tarifa. E essa tarifa vai ser aumentada cotidianamente para fazer frente ao valor do serviço que é prestado. Um exemplo, a tarifa de um ônibus. Um exemplo, a tarifa de um pedágio. Nada disso é tributo. Estabeleci um quadro diferenciando uma da outra. Falei da contribuição de melhoria, um tributo fácil de ser entendido, vinculado a uma supervalorização de um imóvel em decorrência de uma obra pública. Expliquei as características desse tributo. Falei também dos empréstimos compulsórios, tributo específico, muito diferente, inclusive com uma cláusula de restituição, não é isso? Vimos as características desse tributo. E, por fim, fechamos com as contribuições. Talvez a modalidade tributária que traga para nós um maior desafio em relação à quantidade e em relação à especificidade de cada uma delas. Como eu disse para vocês, não iria me aprofundar em todas elas, mas fiz com vocês um apanhado de todas as contribuições, elenquei aquelas que estavam relacionadas à intervenção no domínio econômico, as contribuições que são cobradas pelo pertencimento a uma categoria profissional ou categoria econômica. Falei das contribuições sociais, expliquei toda a celeuma em torno das contribuições, né, que servem para custear a Seguridade Social e toda a discussão em torno, né, do déficit da Previdência, se de fato tem um déficit, não tem, porque a gente teria que analisar contribuições específicas. E destaquei com vocês o seguinte, que as contribuições, diferentemente, né, dos impostos, são tributos afetados a uma atividade estatal. Mas elas não são definidas com base no fato gerador, diferente das taxas. Elas são definidas exatamente pela sua finalidade, assim como acontece com os empréstimos compulsórios. Estão lembrados disso? Sim? Sim? Faz um joinha aí. Estão lembrados? Então eu estou fazendo um rápido apanhado do que a gente já viu, tá? Feito isso, nós começamos o capítulo 3º, que é o capítulo
dos princípios constitucionais tributários. Agora eu vou projetar aqui para vocês acompanharem o que eu quero dizer. Eu queria chegar nesse ponto. Veja, dos princípios constitucionais tributários, que são, como disse para vocês, direitos fundamentais do contribuinte, que protegem o contribuinte contra uma tributação abusiva, e abusiva é porque ela viola limites estabelecidos pela Constituição. Limites principiológicos. E limites esses que nós passamos a estudar de forma gradativa. Eu comecei pela legalidade tributária. Eu disse assim, olha, tributo, ele só pode ser instituído, aumentado, diminuído por lei. Há exceções? Há exceções porque existem situações de mitigação do princípio da legalidade tributária. Mas esse é um princípio muito importante e ele está previsto no artigo 150, inciso 1. Aí, quem tiver com a Constituição, pode pegar e vamos ler o artigo 150, inciso 1, porque eu queria fazer uma rápida revisão dos princípios que nós já estudamos. Nós estamos no terceiro aqui, se vocês puderem acompanhar. Nós estamos na isonomia tributária. Nós já vimos o princípio da legalidade tributária, já vimos a anterioridade tributária. Então eu vou voltar àquilo que me interessa, né, que é a discussão em torno da legalidade, da anterioridade, para então fixar a explicação em torno da isonomia naquele ponto que eu disse para vocês, né, que me interessa, ou seja, quais são os reflexos do princípio da isonomia tributária, como é que nós vamos respeitá-lo na seara tributária. Bom, então o princípio da legalidade, ele é aquele princípio que diz o seguinte, olha, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Por exemplo, as imunidades. Sem prejuízo das imunidades, sem prejuízo das garantias atinentes às competências tributárias, sem prejuízo de outras garantias, é proibido, ou seja, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Vocês vão se lembrar, como eu expliquei para vocês, apesar do texto da Constituição dizer exigir ou aumentar, por inferência lógica e por interpretação sistemática da Constituição e do CTN, também as diminuições, também a concessão de isenções dependeria de lei, tá certo? Isso por conta de dispositivos da própria Constituição. Nós já explicamos isso em particular. Expliquei que há princípios que mitigam a legalidade tributária. Por quê? Porque há princípios que, por conta da sua função, por conta de terem um caráter extrafiscal, podem eventualmente ter a sua alíquota alterada sem lei, por ato do Poder Executivo. Esses impostos são os impostos de importação, exportação, o IPI e o imposto que nós chamamos de IOF, sobre operações financeiras. Eles são extrafiscais porque eles visam a fomentar determinadas atividades. Eles não têm apenas caráter fiscal, arrecadatório. Eles têm outras funções, tá certo? Eles visam fomentar atividades ou inibir condutas, perfeito? Falamos também que há contribuições que têm essa característica, a CID combustível e também o ICMS combustível, ou seja, eles também têm uma mitigação em relação ao princípio da legalidade tributária. Bom, tudo isso nós já vimos, então eu vou passar rápido. Depois vimos a anterioridade tributária. Pessoal, anterioridade tributária, segundo princípio, eu falei, olha, cuidado, muita gente lê anterioridade e confunde com irretroatividade. Não é isso. Irretroatividade é, uma vez criada a exação tributária, uma vez criado o tributo, aquela lei ela vai vigorar dali para frente, ou seja, ela só atinge fatos geradores posteriores à lei, ela não retroage, ela não alcança fatos anteriores à lei. A gente ainda não estudou esse princípio, a gente ainda vai estudá-lo. Aí eu falei, olha, anterioridade tributária é diferente. A anterioridade diz o seguinte, existe um princípio, que é o princípio da não surpresa do contribuinte, que é um corolário, que é um reflexo, que é uma consequência do princípio da segurança jurídica. Pois bem, o princípio da segurança jurídica, ele diz o seguinte, olha, o contribuinte não pode ser surpreendido, ele tem que ter uma previsibilidade em relação a que tipo de atividade ele pode exercer sem tributação e com tributação. Para isso, vem o princípio da anterioridade tributária, diz o seguinte, olha,
Todas as vezes que o Estado instituir um tributo, ele tem que esperar um lapso temporal mínimo para começar a cobrar esse tributo, ou seja, para que aquela lei que criou o tributo possa ter eficácia jurídica, ou seja, começar a gerar efeitos jurídicos. E esse lapso temporal ele vai variar, ele pode ser de um exercício financeiro, de um ano, ou ele pode ser de 90 dias. Na verdade, não é de um ano, né? Porque se você institui o tributo num exercício financeiro, você vai poder começar a cobrá-lo no próximo exercício financeiro, a não ser que seja mais benéfico ao contribuinte aplicar a noventena, ou seja, um lapso temporal de 90 dias. Disse que também esse princípio, que tem essas duas facetas, ele tem uma série de exceções, uma série de mitigações, e vimos essas mitigações no final da aula passada, no parágrafo 1º do artigo 150, tá? Eu expliquei para vocês, o princípio da anterioridade tributária está previsto no inciso 3, alíneas B e C. Então, é vedado aos entes federativos o quê? Cobrar tributos, letra B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. E C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto no inciso B. Ou seja, em geral, em regra, nós vamos combinar anterioridade anual e anterioridade nonagesimal, salvo nos casos de exceção, e eu fiz esse quadrinho aqui, na verdade, esse contraponto aqui para vocês terem uma noção um pouco mais sistematizada do que diz esse parágrafo que nós acabamos de ler. Estão lembrados dele, né? Então, ótimo, eu quero voltar ao princípio da isonomia tributária. Pessoal, vamos lá. Princípio da isonomia tributária. Primeira coisa, eu disse na aula passada, começando a explicação, ele é um reflexo do princípio da isonomia genérica. Sabe o princípio da isonomia? Todos são iguais perante a lei? Sendo vedada qualquer tipo de distinção que vise a discriminação, que vise a uma discriminação negativa, que vise a exclusão da pessoa? Que está prevista lá no artigo 5º, tanto no caput quanto no inciso 1º, homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, o princípio da isonomia tributária é uma consequência, é um reflexo, é um corolário, ou é uma face do princípio da isonomia, aplicável especificamente ao direito tributário. De acordo com esse princípio, a tributação não deve tratar as pessoas de forma a privilegiar determinadas pessoas em detrimento de outras. Ou seja, ela deve tratar as pessoas igualmente. Mas tratar as pessoas igualmente significa o quê? Significa respeitar a igualdade formal, mas também a igualdade material. Ou seja, a isonomia tributária não impede que nós estabeleçamos tratamentos diferenciados para pessoas que não se encontram na mesma situação. Exatamente tentativa de igualdade. Um exemplo muito fácil de você compreender. O imposto de renda. Todo mundo, todas as pessoas que oferem renda, pagam imposto de renda? A princípio você imagina, bom, se o fato gerador é oferir renda, basta que a pessoa receba algum dinheiro que ela vai ter que pagar imposto de renda sobre essa renda que ela oferiu. Mas não é bem assim, porque existe uma faixa de isenção. E a isenção já é um reflexo, nesse caso específico, do princípio da isonomia. Por quê? Porque a isenção, uma faixa que não é tributada, ela leva em consideração um princípio que nós vamos estudar hoje, que tem íntima relação com o princípio da isonomia tributária, que é o princípio da capacidade econômica ou princípio da capacidade contributiva do contribuinte. Então, o princípio da isonomia, ele tem uma dimensão formal, de tratar todos os contribuintes de forma isonômica perante a lei, sem privilégios, e também tem uma faceta material, ou seja, uma faceta que permite que eu trate os desiguais desigualmente para fins de tributação, a fim de que eu não estabeleça uma tributação regressiva sobre aquele que, muitas das vezes, por conta da sua situação fática, não se encontra nas mesmas condições que outra pessoa. Eu vou ser mais específico em relação a isso quando eu falar do princípio da capacidade contributiva. Mas prestem atenção,
Isso não significa dizer que quando eu tributo, eu levo em consideração o sujeito que está sendo tributado. Eu levo em consideração o fato gerador e eu sempre faço uma interpretação objetiva desse fato gerador. Como assim, professor? Me explica isso. Eu vou te explicar em detalhes e com calma o que significa isso. Mas antes que você se adiante, eu quero que você entenda que qualquer tratamento diferenciado que é concedido ao contribuinte não é concedido em decorrência da pessoa do contribuinte, mas de aspectos objetivos relacionados ao fato gerador. Por exemplo, a quantidade de renda que o sujeito aufere. Então, você não vai ser tratado diferentemente de outra pessoa pelo fato de você, por exemplo, ser relativamente incapaz, ou pelo fato de você exercer uma atividade formal ou informal, ou pelo fato de você, eventualmente, exercer uma atividade de caráter ilícito. Não. Absolutamente, isso é irrelevante para fins de direito tributário. O princípio da isonomia leva em consideração o fato gerador e elementos objetivos do fato gerador. E é isso que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Outro aspecto importante da isonomia tributária que eu destaquei na aula passada, que é a ideia de que não importa a natureza da atividade. E isso a gente já começa a perceber quando a gente avança para a explicação daquilo que eu pretendo gastar um pouquinho da minha aula de hoje falando, que é a interpretação objetiva do fato gerador. Perceba, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, não interessa se a atividade é lícita ou ilícita, porque como em Roma ficou conhecida a fala de um imperador que chamava Vespasiano, para o filho dele, o Tito, olha, dinheiro não fede. Pecúnia non olet, ou seja, não importa se a atividade é lícita ou ilícita, nós vamos tributar em nome da isonomia tributária, porque senão, percebam, olha os reflexos, senão se você pensar bem, se nós não tributássemos atividades ilícitas, nós estaríamos tratando de forma diferenciada pessoas que estão na legalidade e pessoas que estão na ilegalidade. E, curiosamente, por estar na legalidade, a pessoa certamente teria uma vantagem em relação a quem está na legalidade. Porque, por estar na legalidade, a pessoa pagaria tributos e aquele que está na ilegalidade não pagaria. Um outro exemplo, a pessoa que está devidamente formalizada pagaria uma série de tributos. E a pessoa que exercesse atividade econômica, mas que não estivesse devidamente formalizada, ela teria vantagens. Então, exatamente para evitar esse tipo de privilégio, que a gente chamaria de privilégio odioso, nós, então, seguimos a lógica, que é a lógica daquela fala que eu destaquei anteriormente. Pecúnia non olet, ou seja, não importa que tipo de atividade você exerce, não importa se ela é lícita ou ilícita. O que importa é se você praticou uma atividade que se configura, que se caracteriza como aquela atividade tributável, ou seja, se você praticou o fato gerador do tributo. Pois bem, então vamos avançar um pouco. Vamos ser mais específicos. Quando é que o legislador pode tratar diferentemente as pessoas e quais são as dimensões do princípio da isonomia tributária no campo do direito tributário? Bom, a primeira coisa, quando é que o legislador pode estabelecer um tratamento diferenciado? Ele pode estabelecer um tratamento diferenciado quando existam razões que justifiquem esse tratamento diferenciado. E ele tem que respeitar o quê? Ele tem que respeitar critérios de discrímine razoáveis. E quais tipos de critérios são esses? A gente vai ver. Alguns deles estão relacionados com a progressividade da alíquota, outras com a proporcionalidade, outras com a essencialidade do bem, outras com a capacidade contributiva. Espera um pouquinho que a gente vai estudar cada um desses elementos. Queria começar, então, falando um pouquinho do princípio da interpretação objetiva do fato gerador, que é uma das dimensões do princípio da isonomia tributária. Deixa eu repetir. Uma das dimensões no direito tributário do princípio da isonomia tributária
é a obrigação de interpretar objetivamente o fato gerador. O que significa isso? Olha aqui, eu estou projetando para vocês para facilitar quem está tomando nota. E esse material eu vou depois disponibilizar para vocês. Eu já disponibilizei lá no site, mas ele tem algumas partes que ainda precisam de ajustes, né? Para adequar a numeração. Vocês sabem que eu estou fazendo uma apostila para vocês. E naquele link que eu disponibilizei lá, ainda não está tudo atualizado não, tá? Mas eu vou atualizar. Então, percebam aqui, ó. O que significa interpretação objetiva do fato gerador? Abre para mim o seu Código Tributário Nacional. Abre para mim o CTN, no artigo 118. Se você está com a Constituição aí, abre para mim, né, no artigo 118 do CTN. Deixa um pouquinho a Constituição de lado. Vamos estudar agora o CTN. Né? Eu quero me aprofundar um pouco num reflexo que nós encontramos na lei que rege, né, diversas questões relacionadas ao direito tributário e quais são, né, os aspectos do princípio da isonomia tributária que se manifestam nessa lei. Então, eu disse, bom, o primeiro reflexo da isonomia tributária no campo legal é a obrigação de interpretar objetivamente o fato gerador. E a interpretação objetiva do fato gerador, ela se manifesta, em primeiro lugar, no artigo 118 do CTN. Olha só o que diz o 118, eu acho que já deu tempo de vocês pegarem aí. Diz assim, olha só, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se, ou seja, deixando de levar em conta, 1. A validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como a natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. E 2. Os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Meus caros, o que significa isso? Agora eu vou compartilhar com vocês novamente a tela aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Não sei se vai aparecer aí, tá preto aqui para mim. Vocês estão vendo a tela que eu compartilhei? Sim. Olha isso aqui, ó. De acordo com o princípio da interpretação objetiva, os iguais deverão ser detectados pela interpretação objetiva do fato gerador, que privilegia os aspectos econômicos do fato impunível, em detrimento de elementos externos, ou seja, a ilicitude do ato, a imoralidade do ato, a profissão do contribuinte ou do responsável pelo pagamento do tributo, a capacidade ou incapacidade do agente. E isso significa o quê? Isso significa que vai haver tributação sobre a renda oferida pelo bicheiro. Vocês sabem que jogo do bicho é uma atividade ilícita, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. De um traficante. Professor, mas isso é meio ideal demais, né? Como é que você vai tributar o traficante? Veja, se ele oferir renda e se esta renda for efetivamente identificada pelo Estado, essa renda vai ser tributada. É isso que eu estou querendo dizer. Não importa se a atividade é lícita ou ilícita. Entenderam? Ah, não, o cara oferiu renda a partir de lavagem de dinheiro. Bom, se ele oferiu renda, a renda que vai ser identificada ali vai ser tributada. É claro que se ele está lavando dinheiro, parte daquilo que ele arrecadou, ele está ocultando. Mas aquilo que efetivamente se identificou vai ser tributado. Beleza? Olha que coisa curiosa aqui, ó. Se a pessoa, por exemplo, tem um imóvel no qual é realizada atividade de exploração sexual contra a, por exemplo, vontade daqueles que são explorados. Eu coloquei aqui mulheres com intuito de prostituição, porque o exemplo que o Sabag dá. Tá? Mas eu poderia aprofundar. Qualquer pessoa que fosse utilizada contra a sua vontade para mercantilizar a atividade sexual. Ainda que esta casa, né, ele dá o nome, casa, ainda que essa casa de prostituição fosse por conta desse fato, né, ilegal, inclusive há um tipo penal específico sobre isso e decisões do Supremo recentes sobre esse assunto, a atividade exercida naquele local, a renda que fosse oferida a partir da exploração dessas atividades seriam tributadas.
Isso significa o quê? Isso significa, gente, que de acordo com o artigo 118, o fato gerador é interpretado independente da validade jurídica do ato ou dos efeitos dos fatos que são decorrentes da prática daquele ato. Daí eu dizer que o dinheiro não tem cheiro. Daí eu enunciar aquela fala do imperador romano Vespasiano. Veja, não importa que tipo de atividade está sendo desempenhada, não importa quem desempenha a atividade, todos serão tributados. Você percebe que aqui nós temos uma faceta do princípio da isonomia tributária sob a perspectiva da igualdade formal? Todos são iguais perante a lei. Não importa quem seja, todos serão tributados. A interpretação objetiva do fato gerador pretende garantir exatamente isso, ou seja, que todos serão tributados, não importa que tipo de atividade é desempenhada. Até aqui, ficou claro? Agora eu vou dar uma parada e queria ouvir vocês. Tá claro, gente? Sim, Sandra. Vitor, tá claro? Ativa sua câmera aí pra gente, Vitor. Sim. Brenda, tá claro? Sim, entendeu? Joia. Não tem. Estou com o desktop. Beleza. Deixa eu ver aqui. Jonatas, entendeu? Beleza. Ô, Bernardo, Oi. tá me ouvindo? Sim, quem tá Deixa eu falando? só te Tá. Stephanie aqui, ó. Fala. Aqui, você falou sobre o imposto de renda, a questão da atividade ilícita. Quando eu vou declarar o meu imposto de renda, eu não tenho que declarar de onde que está vindo esse dinheiro, não? Eu fiquei sem entender essa Sim. lógica aí. Então, Sim. se um Mas traficante, por exemplo, ele né, colocou lá no banco lá, a renda dele lá, ele vai ter que declarar de onde que vem esse dinheiro. como ele Não entendi. pratica uma atividade ilícita, ele vai ocultar a real fonte da qual advém aquela renda. Mas isso para o direito tributário é insignificante. Esse é o ponto. Entendi. Aí, eventualmente, veja, se na hora de fiscalizar o tributo descobre-se que ele está oferindo renda de uma atividade ilícita, alguém poderia pensar: nossa, então isso foi tributado, que absurdo. Não, não é absurdo coisa nenhuma. Não interessa. Não interessa de onde vem. Auferiu renda, vai ocorrer a tributação. Justamente por conta disso. Se ele vai ocultar ou não vai, isso não é relevante para o direito tributário. Agora, veja, ele ocultou o quanto ele efetivamente arrecadou. Se na hora da fiscalização tributária isso ficar apurado, ele vai sofrer uma série de intervenções para aferir o quanto efetivamente ele recebeu, para ver se ele pagou devidamente o quanto um tributário devido. Ele pode ser multado por conta de sonegação tributária, ele pode ser processado criminalmente por conta dessa atividade. Mas o fato é que, para nós aqui, pouco importa se a atividade é lícita ou ilícita. Pouco importa o que ele declarou lá. O que importa é o fato gerador e a interpretação objetiva desse fato gerador. Beleza? Beleza. Joia. Então, volta aí pra gente o fonezinho. Ixi, ela sumiu. Não Agora. tô conseguindo. Vou Põe no colocar. mudo aí pra mim. Já coloquei. Olha só. Cuidado. Às vezes as pessoas pensam assim: tá, entendi. Não importa qual é a atividade do sujeito. Mas imaginem que o sujeito pratique um ato. Já estudaram a teoria dos atos jurídicos? Não estudaram? Direito civil? Estudaram? Lembra que tem atos lícitos e atos ilícitos? Você lembra que tem atos válidos? Que tem atos que podem ser nulos ou anuláveis? Lembra disso? Por exemplo, só para você se recordar do que eu estou a me referir. Vai lá no Código Civil. Vai lá no Código Civil. E abre para mim o seu Código Civil no artigo 180 e... 180... Não, 180 não. Desculpe. 166. Diz assim: é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Bom, então imagine o seguinte. Deixa eu achar
Aqui, ó, 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Imagina o seguinte. Imagine que o pai queira presentear o filho, um filho menor de idade, absolutamente incapaz, com um imóvel. Só que se ele doar este imóvel, você sabe, tem um imposto que incide sobre doação, né? Que é o ITCMD, Imposto sobre imposto, eu sempre esqueço o nome desse tributo, né? Imposto sobre transferência, causa mortes ou em decorrência de doação. Mas o nome específico não é esse não, peraí. Imposto em decorrência da transferência de bens imóveis. Deixa eu ver. Aqui, ó. Imposto em decorrência da transmissão, causa morte ou da doação de quaisquer bens e direitos. É o ITCMD. Né? Incide o tributo, o imposto especificamente aqui é um imposto estadual, em decorrência do fato gerador doação. Doação de bem imóvel. Né? Não é uma venda onerosa, é uma doação. E esse imposto costuma ser maior do que o imposto que incide sobre uma venda, uma compra e venda, por exemplo. Então ele simula uma compra e venda para uma pessoa, um terceiro, tá certo? E esse terceiro depois dá um jeitinho de simular uma outra compra e venda para o filho, e aí ele está tentando, com isso, burlar uma série de normas de direito sucessório e de direito tributário. Veja, as consequências da prática desse ato, se esse ato é nulo, se ele é anulável, no caso ele é nulo por conta da simulação, isso para o direito tributário não importa. O que eles vão entender é qual foi a prática efetivamente realizada. Não importa o que ele queria, o que ele efetivamente fez. Foi doação? Então vai incidir ITCMD sobre essa situação. Imposto sobre transmissão de bens imóveis causa mortes ou em decorrência de doação. É isso que vai acontecer. Então, como eu disse para vocês, não importa a validade do ato, não importa os efeitos dos fatos praticados. Por quê? Porque a interpretação do fato gerador é objetiva, tá certo? É objetiva. Cuidado, deixa eu te mostrar uma tela aqui, porque muita gente confunde aqui, ó. O que eu disse é, não importa se a atividade é lícita ou ilícita, não importa quais são os efeitos da atividade, ela vai ser tributada de uma forma ou de outra. Agora, olha só, cuidado, não existe fato gerador ou hipótese de incidência ilícitos. Cuidado, que é a pergunta da Stephanie sobre o tráfico de drogas. A ilicitude está no campo ontológico, ou seja, no campo do ser, no campo concreto, fora da hipótese de incidência. O que é tributado não é o ilícito. O que é tributado é o fato gerador. E aí pouco importa se esse fato gerador decorre de uma atividade ilícita ou não. O fato gerador, ele tem previsão aonde? Na norma jurídica. A norma jurídica é que diz, olha, se acontecer isso, ou seja, se acontecer uma doação, se o sujeito oferir renda, se o sujeito for proprietário de bem imóvel, se o sujeito for proprietário de bem móvel, por exemplo, no caso veículo automotor, é isso que vai gerar a tributação, e não a ilicitude da atividade. O fato de a atividade ilícita ser tributada não significa dizer que o fato gerador seja ilícito. Por que isso é até lógico? Porque todo ilícito ele é sancionado, seja na esfera civil, na esfera administrativa ou na esfera penal. Concorda comigo? Se o fato gerador fosse ilícito, eu teria que concluir o quê? Que a tributação é uma sanção. E eu já vi lá no conceito de tributo que tributo não é sanção. Então, o que é ilícito é a atividade praticada e não o fato gerador. Perfeito? Não existe fato gerador, hipótese de incidência ilícita. A ilicitude está no plano ontológico, concreto, fora da hipótese de incidência. Por isso, a renda em si é lícita. Ela pode ser tributária. Se ela advém de uma atividade ilícita, isso não tem nenhum tipo de reflexo no direito tributário.
Compreenderam essa explicação? Ficou claro para vocês? Sim? A segunda dimensão, o segundo reflexo do princípio da isonomia tributária sobre a legislação tributária, ainda dentro da interpretação objetiva do fato gerador, é previsto no artigo 126 do CTN. Então, volta lá no CTN para mim, artigo 126, acompanha a leitura comigo. Diz assim o artigo 126. Se você não abriu, estou te dando um tempinho para você achar e para você abrir. Vou beber uma água aqui e a gente lê. Diz assim, o artigo 126 do CTN. Eu achei que eu estava com ele aberto aqui, mas não era o CTN. Só um momentinho. 126. Diz assim, olha aqui. A capacidade tributária passiva independe, ou seja, ela não tem dependência do quê? Da capacidade civil das pessoas naturais. 2, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. Por exemplo, o sujeito está interditado ou ele está exercendo uma atividade que não está devidamente regularizada, ou a pessoa jurídica que exerce as atividades, ela não está devidamente constituída, teria alguns reflexos em relação à atividade exercida no campo civil, mas no campo do direito tributário, isso é independente, tá? Vai incidir a tributação de qualquer jeito. 3, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Inclusive, tem um específico em relação à constituição da pessoa jurídica. Aqui no 2, por exemplo, o sujeito para exercer a advocacia tem que ser necessariamente aprovado no exame da ordem. Imagina que um rábula, o sujeito foi aprovado, né, no curso de Direito, fez os 10 períodos, concluiu o curso, mas não passou na prova da ordem. E mesmo assim começa a advogar. A atividade profissional que ele exerce, ela é uma atividade que não está amparada na lei, porque ele não cumpriu o requisito para o exercício dessa profissão. Aquilo que ele oferir de renda em decorrência da prática dessa atividade irregular, para o direito tributário, pouco importa, vai ser tributado do mesmo jeito, tá bom? Bom, isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Isso significa o quê, gente? Isso também é um reflexo da interpretação objetiva do fato gerador, tá? Isso está previsto no artigo 126. Significa dizer o quê? Que para fins de tributação, ok? Para fins de tributação, a capacidade tributária passiva é sempre plena. Sempre plena. A capacidade civil é irrelevante. O fato de a pessoa natural estar sujeita a medidas privativas do exercício da atividade profissional, exemplo, não ter passado na prova da ordem, por exemplo, não ter feito uma residência necessária para o exercício de uma determinada especialidade médica, isso não importa para o direito tributário. O fato de uma pessoa jurídica estar informalmente constituída, ou seja, ela não levou os atos constitutivos lá na junta comercial, para o direito tributário não importa. Professor, então isso significa que uma pessoa absolutamente incapaz, exemplo, uma pessoa com 5 anos de idade, ela vai ser tributada se ela praticar o fato gerador? Sim, ela vai ser tributada. Quando? Me dá um exemplo. Quando uma criança, sei lá, de 10 anos de idade, vai na padaria e compra um pão, ela vai ser tributada. Ela vai pagar ICMS sobre o valor do pão que ela pagou. Quando ela compra um chiclete, a mesma coisa. Entenderam? Não importa se ela é incapaz ou se ela não é. Isso também é um reflexo da isonomia tributária. Manifesto no quê? Na obrigação de interpretar objetivamente o fato gerador. Então, concluindo tudo o que eu disse até aqui, deixa eu projetar para vocês poderem tomar nota aqui, ó. A conclusão de tudo o que eu disse até aqui é a seguinte: a interpretação objetiva do fato gerador, que é um reflexo do princípio da isonomia tributária,
ela tem pelo menos duas repercussões. Em primeiro lugar, ela leva em conta apenas os fatos internos ao tributo. Isso está previsto no artigo 118. Lembrem-se, para definição legal do fato gerador, eu não vou levar em consideração a licitude ou ilicitude da atividade praticada. Não me interessa quais são os efeitos do ato. Me interessa o quê? Me interessa o fato nu e cru que está previsto como um fato gerador de um tributo. Em segundo lugar, eu preciso considerar que toda e qualquer pessoa que pratique condutas que sejam aferidas, ou seja, que configurem fatos geradores de tributo, pagarão tributos. Estejam elas devidamente constituídas ou não, tenham elas capacidade jurídica no campo do direito civil plena, relativa, não importa. Sejam elas absolutamente ou relativamente incapazes, pouco importa. Todas as pessoas são tributadas no campo do direito tributário. Isso também é um reflexo da interpretação objetiva do fato gerador. Por quê? Porque para o direito tributário a capacidade do contribuinte, ela é plena. Então, isso é afirmar que a capacidade tributária passiva, ela é sempre plena. Beleza? Bom, então eu vou sintetizar o que eu acabei de falar e nós vamos partir para a segunda dimensão do princípio da isonomia tributária que me interessa, que é a capacidade contributiva. Entenda, quando eu falo em isonomia tributária, a primeira coisa que eu preciso trabalhar com vocês é, olha, dinheiro não tem cheiro. Todas as atividades serão tributadas. E não importa quem você é, não importa quais são seus atributos pessoais, não importa se você tem capacidade jurídica plena, se você é incapaz, se a sua empresa está se a sua sociedade empresária, está devidamente constituída, se você é um empresário individual e não regularizou seus atos, não importa. Você será tributado. Por quê? Porque a isonomia tributária implica o dever de interpretar objetivamente o fato gerador. Entenderam? Sim? Joia. Segundo reflexo da isonomia tributária. Lembra, eu falei, na aula de hoje eu não vou encerrar a explicação da isonomia tributária, porque parece que esse é um princípio simples, mas ele tem inúmeros reflexos. E você precisa entender esses reflexos de forma bem pormenorizada. Porque se você não entende bem o que significa isso, quando você, na prática, se deparar com uma situação que te demande a compreensão do que significa o princípio da isonomia tributária, muitas vezes você sequer vai conseguir identificar a incidência do princípio. Beleza? Então, vamos lá. Segundo reflexo da isonomia tributária é o princípio da capacidade contributiva. Esse está na Constituição, artigo 145, parágrafo 1º. Então, abre lá para mim. Artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Ele diz assim, pessoal, olha só. Diz assim. Nossa, vocês não têm ideia, só fazendo um parênteses aqui, o tanto que a boca da gente fica seca quando a aula é em ambiente virtual, porque só eu que falo praticamente, aí não dá nem para respirar. Eu tomo 2 garrafinhas dessa aqui, sem dó nem piedade. Bom, então vamos lá. Diz assim o parágrafo 1º, acho que você já abriu. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando-se a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos e identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e a atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Meus caros, entenda, o que diz o princípio da capacidade econômica ou da capacidade contributiva? Na medida do possível, o sujeito vai ser tributado conforme a sua capacidade econômica. Isso é
um reflexo do princípio da isonomia tributária. E é um reflexo da isonomia o quê? Da isonomia material. O princípio da isonomia geométrica. Tratar os desiguais desigualmente, na medida em que se desigualam. Qual é o critério para a diferenciação aqui? A capacidade econômica. Quem recebe mais, paga mais. Quem recebe menos, paga menos. Olha que coisa curiosa, importante e que muita gente desconsidera. Quando eu falo assim, potencialmente ou proporcionalmente, eu pago muito mais tributo que o Silvio Santos. O sujeito começa a rir. Fala, coitado de você. Claro que o Silvio Santos paga muito mais tributo que você. De fato, ele paga muito mais tributo que eu. Mas proporcionalmente os rendimentos dele, se você aferir o reflexo da tributação que incide sobre o patrimônio do Silvio Santos e o reflexo que incide sobre o meu patrimônio, você vai ver que eu pago muito mais tributo que o Silvio Santos. Por quê? Porque, curiosamente, no Brasil, o princípio da capacidade contributiva não é levado a sério. Ele é levado a sério em alguma medida, mas ele não é verdadeiramente levado a sério. Olha só uma crítica que a gente pode fazer. Por que a gente tem tributação da renda com alíquotas diferenciadas em faixas? Justamente por conta do princípio da capacidade contributiva. Beleza. Mas quantas faixas a gente tem? Até 2015, a gente tinha 4 faixas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Depois eu vou trabalhar isso com calma, tá? Até 2015, perdão, a gente tinha uma faixa de tributação isenta, né? Quem ganhava até R$ 1.787 não pagava tributo de imposto de renda. De R$ 1.700 a R$ 2.000, a alíquota 7,5%. De 2.000 a 3.000, a alíquota 15%. De 3.000 a 4.460, 22,5%. E acima de 4.000, 27,5%. Imagina, o sujeito ganha R$ 5.000. Ele paga, em termos de imposto de renda, se você considerar a alíquota, o mesmo que um milionário paga. A alíquota incidente sobre o tributo, sobre a renda dos dois é a mesma. Ora, isso aqui para mim é um descalabro. Por quê? Porque você teria que ter muito mais faixas de tributação para efetivamente respeitar a capacidade econômica. Não é tratar os desiguais desigualmente na medida em que se desigualam. E o critério aqui não é a renda oferida? Não é a capacidade econômica? Pois bem, então a gente tem problemas aqui. Eu quero hoje, só para fechar a nossa aula, já que a gente já está com 52 minutos, trabalhar algumas questões que são muito importantes em relação à capacidade contributiva, para que na aula seguinte, de amanhã, a gente possa encerrar a explicação desse princípio. Tá? Primeira explicação que eu queria fazer para vocês, em relação a esse princípio, deixa eu projetar aqui, que fica mais fácil vocês acompanharem. Essa aqui, ó. Sempre que possível. Meus caros, a Constituição, ela estabelece aqui o que a maioria da doutrina chama de comando de otimização. Ou seja, não é que o Estado deva necessariamente respeitar a capacidade contributiva, ele vai fazer sempre que isso for possível. Há um tempo atrás, havia uma discussão em relação a que tipo de tributo era compatível com a capacidade contributiva, com o princípio da capacidade econômica. E muitos diziam que determinados tributos não eram. Hoje, isso já caiu por terra. Então, esse na medida do possível aqui, para mim, tem que ser interpretado da seguinte forma. Preferencialmente, o Estado deve respeitar a capacidade contributiva. Ele só não deve fazer quando isso não for possível. Não é que o Estado possa fazer quando ele bem entender. Entenderam? Não é que, vejam, olha, a ideia de comando de otimização é, se houver condições fáticas e jurídicas para a aplicação do princípio, ele tem que ser aplicado. Mas, por vezes, eu vou poder ponderá-lo com outros princípios. Eu estou dizendo o seguinte, não, eu não interpreto um princípio como comando de otimização. Estou dizendo assim, se for situação de incidência do princípio, ele tem que ser aplicado. Então, na medida do possível, aqui tem que ser interpretado da seguinte forma. Todas as vezes que for possível tributar alguém levando em consideração a sua capacidade econômica,
eu tenho que tratar de forma diferenciada os desiguais, conforme a capacidade econômica de cada um. Entenderam? Sim ou não? Não é uma questão que esteja sujeita à ponderação. Não. Não é a compreensão majoritária. A compreensão majoritária é que isso aqui é um comando de otimização e que isso, portanto, vai ser ponderado com outros princípios. Eu não entendo assim. Eu entendo que, quando for hipótese de incidência desse princípio, ele tem que ser aplicado. Ponto. Segunda questão que me parece importante. Se vocês lerem de novo 145, parágrafo 1º, vocês vão ver que ele fala de quê? Ele fala de impostos. Sempre que possível, os impostos. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica. A literalidade da Constituição dá a entender que só os impostos teriam que respeitar a capacidade contributiva. A Constituição de 46 falava em tributos. A nossa Constituição atual fala em impostos. Mas, veja, o STF entende que você pode estender o princípio da capacidade econômica para outros tributos. Por exemplo, em relação a taxas e contribuições. Um exemplo bem simples de você entender é a taxa sobre a atividade jurisdicional. Se você não é pobre no sentido legal, você sabe que você tem que pagar algumas taxas quando você aciona a jurisdição. As custas processuais, lembra? Essas taxas podem levar em consideração, por exemplo, a capacidade econômica. Não há um impedimento em relação a isso. Então, o Supremo faz uma interpretação extensiva do princípio da capacidade econômica. Interpretação com a qual eu estou de acordo. Por quê? Porque ela é a interpretação mais benéfica para o contribuinte. Terceira coisa que eu queria falar. A capacidade econômica, ela tem que respeitar o mínimo existencial. Por isso é que a gente tem uma faixa de isenção no imposto de renda. Respeitar o mínimo existencial é dizer o seguinte, olha, tem uma faixa sobre a qual não vai incidir o tributo. Isso é compatível com o princípio da capacidade econômica. Perfeito, você está tributando quem tem capacidade econômica e você não está tributando quem não tem. E para fechar, as últimas coisas que eu queria dizer para vocês é que tributos extrafiscais, tá? Nos tributos extrafiscais, o princípio da capacidade econômica ele fica atenuado, ou seja, não necessariamente ele vai incidir. O que é um tributo extrafiscal? Lembro? Tributo extrafiscal é aquele cuja função não é meramente arrecadatória. Ele pretende o quê? Ele pretende fomentar determinadas atividades ou inibir determinadas condutas. Tá bom? Existem meios para levar a cabo ou levar a sério o princípio da capacidade contributiva. Na próxima aula, a de amanhã, eu vou começar exatamente nesse ponto. Quais são os meios de exteriorização do princípio da capacidade econômica? Quais são as técnicas aqui de incidência desse princípio? Geralmente incidentes sobre alíquotas, tá? A técnica da progressividade, da proporcionalidade e da seletividade. Na próxima aula eu vou falar, então, do princípio da capacidade contributiva e dessas técnicas para a gente entender mais alguns reflexos da isonomia tributária. Beleza? Joia? Então, eu vou encerrar a chamada aqui, porque daqui a pouquinho eu tenho que dar outra aula e tenho que comer alguma coisa, senão vou desmaiar aqui, pessoal. Tá certo? Não deixe de gravar a aula quando ela acabar e eu vou colocar o link dela também lá no Moodle, tá? E esse material já está no Siga? Ainda não. Eu estou atualizando ele e vou colocar lá. Eu não estou colocando no Siga, não. Estou colocando no Moodle. Eu coloquei um material lá na primeira aula que tem inclusive essa parte, mas ela ainda não está devidamente numerada. Então, espera eu passar para a Karina no WhatsApp de vocês, para vocês terem o material todo. Eu só coloquei lá porque eu tinha que vincular um material para poder vincular a aula. Depois eu aprendi a fazer sem vincular o material, tá bom? Então, desconsidere aquele material lá, porque a maior parte você já tem, e a outra parte ainda está desorganizada, tá bom? Beleza, pessoal? Eu vou gravar essa aula também no YouTube e vou vincular lá no Moodle. E a partir da semana que vem, quando tudo estiver ajustado, a gente vai ver se a gente consegue fazer a aula pelo Moodle, tá certo? Até lá então, gente. Tchauzinho, até amanhã.